primeiramente, eu preciso agradecer ao convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a nova lei de licitação. Na verdade, é sempre um prazer estar conversando sobre a nova lei de licitação, né? Ela está permeando aí as conversas da gente nos últimos 4 meses. É uma lei que a gente sabe que nasceu lá em 1995 e que já vem sendo alvo de debate por nós há mais de 20 anos. No entanto, fomos surpreendidos não pela existência dela, mas pelo momento dela em dezembro do ano passado e por alguns aspectos de novidade que ela trouxe para a gente, alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. O tempo é curto, então eu vou focar um pouquinho em alguns dos aspectos que eu acho que são importantes na atuação específica aí dos tribunais de contas, dos órgãos de controle em geral, e algumas novidades que podem ser aproveitadas por vocês. Então, mais uma vez, antes de mais nada, agradeço ao IGD pelo convite, agradeço ao conselheiro Joaquim, à Priscila, que fez o contato comigo e que foi sempre tão solícita aqui durante todo o tempo. E eu confesso que não fiz o dever de casa, Joaquim, ontem, porque recebi ontem à tarde uma manifestação de vocês acerca da inconstitucionalidade de 2 dispositivos. E são dispositivos que, na minha concepção, são inconstitucionais mesmo, inclusive dispositivos nos quais já fiz algumas considerações em relação ao pedido de veto. Não sabemos como é que o presidente da República vai se manifestar em relação a isso. A PFN institucionalmente não se manifestou acerca desses 2 dispositivos. A gente tem até a manifestação pedindo veto em alguns outros pontos da lei. Mas, enfim, vamos aguardar um pouquinho. A meu ver, independentemente do veto, esses dispositivos merecem uma análise de controle de constitucionalidade. Mas, antes de chegar neles, eu gostaria de fazer algumas introduções de alguns pontos que eu considero importantes para a gente começar a conversar sobre a nova lei de licitação. Primeiro, ela é uma lei que tem o maior problema de todos, nascer olhando para trás ao invés de nascer olhando para frente, né? Essa é uma crítica doutrinária geral. Enfim, a lei nasce em 95, o embrião dela, a gente sabe que ela sofreu várias alterações de lá para cá, mas durante todo o tempo a lei se preocupa em corrigir os erros da 8666 e não em enxergar as novidades que vêm surgindo no que diz respeito a compras e contratações públicas no mundo. Claro, com algumas pequenas ressalvas de novos institutos, como a Performance Bond, que eu sequer sei se serão bem importados para nós, mas a lei carece de ineditismo que a gente esperava. Mas, enfim, eu gostaria de começar conversando pelo final. A vacatio legis inexistente, né, é um primeiro problema da lei, que tenta ser suprido pela possibilidade de, nos próximos 2 anos, os gestores públicos poderem optar pelos 2 regimes. Então, nós sabemos que a nova lei, ela tende a revogar, ela tende porque ela revoga a termo, né, a 8666, a 10520 e a lei 12462. Então, para a gente, só isso já é uma grande coisa. Ao invés de termos 3 leis tratando de licitação, a lei do RDC repete vários dispositivos da 8666. Enfim, nós teremos uma única lei que vai substituir a 8666, a 10520 e a 12462. Ao longo dos próximos 2 anos, o poder público poderá optar entre utilizar o regime anterior e o novo regime. Ele não pode mesclar os 2, mas na minha concepção, aqui a gente tem uma divergência doutrinária já mesmo antes da lei surgir, na minha concepção, a vedação da lei de mesclar os 2 não significa dizer que o mesmo ente federativo e o ente, o município ou o estado não possa fazer licitações nos moldes da lei anterior e fazer licitações nos moldes da mesma lei ao mesmo tempo. Tá? Isso é possível. Ao não permitir que sejam mesclados, o que a lei não quer é que se utilizem institutos da nova lei em contratações firmadas pela lei anterior, né? O que ela não quer é que se utilizem critérios de procedimento da nova lei se eu estiver fazendo uma licitação nos moldes da lei anterior. Então, a ideia é que aquele procedimento licitatório
cujo edital, expressamente e regularmente, que está sendo feito nos moldes da legislação anterior, todo o procedimento licitatório e a contratação decorrente dele seguirão as regras da lei anterior. Em relação àquele procedimento licitatório, em que o edital defina a utilização da nova legislação, aí, diferentemente, serão utilizadas somente as regras da nova legislação. Então, nós sabemos que, na prática, os entes federativos terão aí, entre aspas, porque não é o caso, mas terão uma vacácio, né? Ao longo dos próximos 2 anos, a tendência é que os entes continuem utilizando a legislação anterior até que consigam se organizar e se estruturar para a utilização da nova lei. Vale a pena até colocar uma ressalva para pequenos municípios, né, que terão o prazo de 6 anos. Então, ao invés de 2, serão 6 anos, inclusive para criar a estrutura do procedimento, que a partir da nova lei será preferencialmente eletrônico. Então, até mesmo para a estruturação desse procedimento na via eletrônica, a legislação decidiu por dar ao ente público municipal um prazo maior de, repito, entre aspas, de novo, uma vacácio. Não é bem uma vacácio, eu prefiro dizer tolerância, né? Então, nós teremos uma tolerância aí de 2 anos ou de 6 anos, no caso de municípios, para que eles se adequem à nova realidade, às novas regras de licitações e contratos. Repito, nada impede que um determinado município utilize a lei do RDC ou a lei do pregão para uma compra e utilize a nova lei para uma outra compra ou uma execução de obra. Em cada edital vai se definir qual é a lei que está sendo utilizada, qual é a legislação que vai ser aplicada. E aí, nesse procedimento, eu não posso misturar os regimes, porque a lei veda isso expressamente. Então, essa é a primeira grande confusão, na minha concepção, do legislador, né? Seria muito mais simples estabelecer uma vacatio legis de 2 anos, se utilizar o procedimento licitatório de contratação anterior, enquanto os órgãos se preparavam. Ele quis tentar adiantar a aplicação do novo regime, e isso é feito, né? Ele aplica o novo regime de forma adiantada, desde que o ente federativo se adiante. Então, ele está aí contando com a rapidez, a eficiência dos entes da federação, que já poderão, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, se estiverem preparados, realizar procedimentos licitatórios com o novo regime e não se obrigam a fazer todos no novo regime. Então, isso é interessante para uma obra que queira ser feita por um determinado município, e esse município vai enxergar que uma obra nos moldes da concorrência, nos limites e regras da lei atual, é muito mais prática, muito mais eficiente para ele, mas, por outro lado, ele quer continuar utilizando o procedimento clássico do pregão para os registros dele, por exemplo, né? Então, não há problema em utilizar procedimentos licitatórios diversos em cada contratação diversa. Daí, a lei, então, ela cria uma nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo, e ela extingue as modalidades licitatórias anteriores, né? Extingue a tomada de preço e extingue o convite. Então, tomada e convite deixam de existir, a escolha das modalidades licitatórias deixam de ser feitas com base em valores, né? Como a gente tinha lá na concorrência, na tomada e no convite, e surge uma nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo. O desaparecimento da tomada e do convite são bem-vindos, porque o grande problema existente na regulamentação anterior era que a concorrência tinha um procedimento muito demorado, muito tradicional, e o convite, por exemplo, permitiria a execução de obras menores com um procedimento mais célere. No fim das contas, como o procedimento se uniformiza para a concorrência e pregão, né? E essa é uma característica da lei, ela cria um procedimento licitatório ordinário, a gente está usando essa expressão, para o procedimento da concorrência e do pregão. Então, não há por que mantermos licitações
de valores mais baixos. O diálogo competitivo é uma modalidade licitatória que foi importada da Europa, né? Então, nós temos aí as diretivas da União Europeia já prevendo o diálogo competitivo e talvez inaugure para todos nós uma nova visão das contratações públicas. Eu estou tentando acelerar um pouquinho no início, porque eu quero focar na parte de penalidades, de controle e do artigo 170 e a 172, mas, obviamente, estarei disponível aqui após a palestra para poder tirar as dúvidas e até rever algum ponto que eu tenha passado muito rapidamente. Mas o diálogo competitivo, ele muda o panorama das contratações públicas, porque o gestor para de enxergar, e o legislador, principalmente, talvez mais do que o gestor, o contratado como um potencial inimigo, né? A gente tem um problema na nossa legislação atual, que é o fato de que a gente enxerga o contratado privado não como alguém que vai firmar um acordo, mas sim como um inimigo, alguém que eu preciso fiscalizar, controlar, tomar cuidado, porque ele está prestes a me roubar a qualquer tempo. A edição do diálogo competitivo faz com que nós enxerguemos esse contratado como alguém que vai ser um parceiro da administração, né? Vai estabelecer uma relação de necessidade. O contratado precisa da administração pública, né, para ofereção de renda e para receber a sua remuneração, mas a administração também precisa dele para atender às suas necessidades. É um procedimento bem interessante e eu até criei um exemplo aí hipotético para vocês conseguirem enxergar o que é que significa esse procedimento. A gente divide ele em duas etapas. Nós temos uma fase de diálogo e depois a fase de disputa efetivamente. Então imagine, só para a gente conseguir enxergar, imagine que determinados municípios, lá um consórcio público no interior do Nordeste da Bahia, ou no interior do Nordeste do Brasil, melhor falando, não Nordeste da Bahia, no Oeste da Bahia, mas assim, suponha que não só Oeste da Bahia, e aí Leste de Goiás, enfim, esses municípios se formaram em um consórcio, e esse consórcio precisa resolver um problema daqueles municípios, que é a falta de água. Exemplo hipotético, mas bem comum. Qual é a solução para resolver a falta de água no âmbito desse município? Não sei. Ou seja, ao invés de o município fazer uma contratação de um técnico especializado, que vai primeiro, depois de uma licitação longa, depois de uma contratação demorada, ele vai chegar à conclusão de qual é a solução, para depois eu começar a licitar essa solução, eu faço uma licitação que a gente chama de diálogo competitivo, né? Chamará, enfim, quando a lei for publicada. E nessa licitação, eu só apresento o meu problema. O meu problema é que eu preciso regularizar o fornecimento de água nesse município. Os licitantes, então, aparecerão dentro de um prazo mínimo de 25 dias úteis, no momento que o edital é publicado, são 25 dias úteis que eles terão, para apresentarem as propostas de solução. Preste atenção que o que apresentar a melhor solução não será contratado ainda. Eu agora estou escolhendo qual é a melhor solução. Então, um vai me dizer que o ideal é a utilização de poços artesianos, outro vai dizer que o ideal é a construção de muitas cisternas em determinado local, outro vai sugerir o desvio do curso de determinado rio. Ou seja, cada um vai me apresentar uma solução diferente. A administração pública, então, vai analisar cada uma das soluções apresentadas. É importante que o sigilo seja mantido, tá? Dessas soluções apresentadas. Então, um não pode saber a solução apresentada pelo outro. Quando a administração disser, não, olha, a melhor solução é essa aqui. No momento que ela escolher a melhor solução, ela divulga que essa solução foi escolhida, e aí ela abre um prazo de 60 dias úteis para que todos tragam as suas propostas agora, para aquela solução ali, para aquela contratação ali. Olha que bacana. Eu passo a ter 2 procedimentos licitatórios dentro de um só. Isso otimiza muito a gestão pública. O que a gente vê hoje no dia a dia é que o órgão público demora 5 anos, e eu estou falando de um órgão federal. A minha experiência, eu tive uma experiência no órgão estadual, durante 2 anos em Goiás,
né? Daí a minha relação, inclusive com o Instituto Goiano de Direito. Eu fui procurador do Estado de Goiás. Então, a minha experiência em Goiás foi há bastante tempo. Nós não tínhamos sequer uma lei de licitação própria no Estado de Goiás à época. Então, isso foi em 2005 e 2006. Depois eu me tornei procurador da Fazenda Nacional e toda a minha experiência se dá no âmbito federal. Mas eu posso lhe dizer que mesmo no âmbito federal, a gente primeiro gasta cerca de 5 anos para conseguir contratar alguém que vai me trazer o projeto com a solução. Eu passo 5 anos organizando um procedimento licitatório, porque eu ainda preciso de alguém que me dê um suporte técnico, até para eu fazer a licitação correta, no momento em que eu vou escolher a solução. Aí, depois de 5, 6 anos, com a dificuldade de orçamento, de tudo que a gente tem, eu consigo um projeto. Aí é que vai começar a minha labuta de mais 5, 6, 7, 10 anos para conseguir executar essa obra e fazer a licitação para essa obra. O diálogo competitivo, ele acaba reunindo tudo e eu faço uma única licitação, porque a única coisa que eu conheço é o que eu preciso apresentar no meu edital. Claro, com parâmetros objetivos de critérios de seleção, mas a única coisa que eu conheço é o meu problema. E esse problema vai para o edital para que eles me apresentem a solução. E depois de apresentada a solução, nesse mesmo procedimento, eu já passo para essa contratação. Então, o diálogo competitivo é um procedimento licitatório interessante, é um ponto que eu queria deixar aqui já marcado nessa reunião para que ficasse todo mundo de olho. Eu espero que os gestores públicos se interessem em estudar, aprender e executarem essa modalidade licitatória, porque se não houver interesse do gestor público, vai ser letra morta de lei, né? Vai ser um procedimento licitatório que não vai sair do lugar. Vamos lá. Passando um pouquinho para os aspectos de controle, eu queria lembrar que o artigo 155 do projeto de lei, ele prevê as penalidades administrativas a serem aplicadas no âmbito das contratações públicas. Uma grande novidade, e talvez a mais interessante de todas aí nessa parte inicial do artigo 155, é uniformizar legalmente a abrangência das penalidades de suspensão de contratar e de declaração de inidoneidade. Tá? Então, agora, o inciso 3 do artigo 155, claramente não há mais margem de interpretação do TCU, que já voltou 5 vezes nesse entendimento. Agora, o inciso 3 claramente fala que a suspensão de contratar atinge o ente federativo que aplicou a pena, abrangendo todas as entidades da administração direta e indireta desse ente. E o inciso 4, ao tratar da declaração de inidoneidade, também deixa claro que essa declaração de inidoneidade atinge todos os entes da federação. Tá? Então, todas as entidades da administração direta e indireta, de todos os entes federativos, no caso da declaração de inidoneidade. Antes da gente finalizar essa palestra, eu vou acalmar todos quando a gente for falar sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas, porque a primeira coisa que qualquer gestor pensa é, meu Deus do céu, onde que eu vou ver essas penalidades todas para a contratação aqui no meu município? Né? Então, a gente tem hoje essa regularização aí do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, eu vou chegar nele no final, e as penalidades estarão todas definidas e registradas nele, a gente vai ter aí o cadastro de empresas punidas, inidôneas e assim por diante. Mas o primeiro ponto é esse. A abrangência dessas penalidades ficam reguladas no artigo 155, né, incisos 3 e 4. Daí, a lei faz uma simbiose com a lei 12.846. Agora, eu talvez tenha que diminuir um pouquinho o ritmo para que a gente consiga tomar cuidado em relação a isso. A Lei 12.846, os senhores já conhecem, é a Lei Anticorrupção de 2013 e prevê sanções aplicadas às pessoas jurídicas, né, pelos atos lesivos praticados contra a Fazenda Pública, sendo que a Lei 12.846, ela originariamente é clara ao dizer que as sanções previstas nessa lei não impedem e nem vão interferir
nas sanções regulamentadas na 8666. Então, o que nós temos hoje, atualmente, no nosso sistema? Nós temos as sanções contratuais, essas estão previstas na 8666, no atual artigo 87, e essas sanções serão aplicadas pelas normas definidas no próprio contrato, né? Obviamente, seguindo as regras do artigo 87, no que diz respeito à competência, recurso, defesa e tudo mais. Mas são penalidades contratuais. Então, lá a gente conhece a advertência, a multa, a suspensão de contratar e a declaração de inidoneidade. A Lei 12.846, ela prevê sanções administrativas e sanções civis aplicadas a pessoas jurídicas que pratiquem atos lesivos contra a administração, sejam elas contratadas ou não. Se essas pessoas jurídicas não forem contratadas, não me interessa para o que a gente está conversando agora. Se elas forem contratadas pela administração, elas vão sofrer concomitantemente, ou pelo menos podem sofrer concomitantemente, e a lei deixa claro que não é bis in idem, as sanções da Lei 12.846, as sanções da 8666. Lembrando que seu dirigente ainda pode sofrer as sanções da Lei de Improbidade, que é a 8429. Mas aí a gente está tratando de pessoas físicas. O fato é que existe uma coincidência de penalidade administrativa. A Lei 12.846 prevê as sanções civis, que eu também acho que não interessam muito para a gente nesse momento, né? Mas aí você vai ver lá pena de perdimento de bens, suspensão temporária de atividade, a serem aplicadas por uma ação civil. Mas a Lei 12.846, ela prevê sanções de natureza administrativa. E ela prevê duas sanções administrativas: a multa e a publicação extraordinária da condenação. A multa pode variar de... ela faz uma variação não só no que diz respeito ao faturamento, pode variar de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, como faz uma variação de valores, de 6 mil até 60 milhões de reais. Hoje, atualmente, essa empresa pode sofrer a multa da Lei 12.846 por meio do processo administrativo previsto nessa lei, no âmbito do Executivo Federal. Esse processo será de iniciativa do presidente da República ou da CGU, obviamente estou falando do Executivo Federal, e aí você vai por simetria nos âmbitos estaduais e municipais. E, independentemente dessa multa, essa empresa pode sofrer a multa contratual dela. Pode não, deve, né? Por meio de um processo administrativo que vai ser instaurado pelo contratante, cumprindo as regras do artigo 87 da 8666. Então, a gente teria aí duas multas administrativas aplicadas à mesma empresa, e a Lei 12.846 fez questão de dizer, não há bis in idem. Um é uma multa extracontratual, que decorre da ilicitude praticada por serem atos lesivos à fazenda pública, e a outra é uma multa contratual, que decorre da relação específica entre essa empresa e o contratante, e, obviamente, o fundamento dela é o próprio contrato. Então, são penalidades que não se confundem. A grande novidade da nova legislação, em relação a esse ponto, é o artigo 158, parágrafo único. O artigo 158, parágrafo único do dispositivo atual, do projeto de lei atual, ele estabelece que o acordo de leniência firmado no âmbito da Lei 12.846 pode atingir a penalidade administrativa desde que o Tribunal de Contas se manifeste nesse acordo de leniência concordando com esse tipo de situação. Eu vou repetir porque primeiro eu quero lembrar vocês que isso não é novidade, tá? Digo, é novidade na lei, mas é uma situação que já vem acontecendo com base em algumas diretivas do TCU. Mas vamos só colocar um pouquinho de novo o tema em pauta. A Lei 12.846 prevê a possibilidade de acordo de leniência, que é aquela colaboração premiada das pessoas jurídicas, né? O acordo de leniência firmado no âmbito da Lei 12.846, na esfera administrativa, atinge
as duas penalidades. A lei diz que, firmado o acordo de leniência, é possível não se aplicar a pena de publicação extraordinária da condenação, que é uma pena que eu não quero debater com vocês aqui, né? Para mim ela é inconstitucional. Mas, enfim, a pena de publicação extraordinária da condenação seria não aplicada pelo acordo de leniência, e a multa poderia ser reduzida em até 2/3. Então, firmado o acordo de leniência, a multa da Lei 12.846 poderia ser reduzida em até 2/3. A princípio, se fizermos uma análise somente da lei, isso não atinge a multa contratual. Nós tivemos um IN do TCU, que foi publicado em 2014, a IN 74. Essa IN foi revogada já, tá? Essa IN dizia que o Tribunal de Contas deveria controlar os acordos de leniência. A gente teve algumas pressões perante o Supremo Tribunal Federal, porque, obviamente, não há regulamentação legal. O acordo de leniência é firmado pela CGU, pelo Poder Executivo, enfim, não há previsão de atuação do Tribunal de Contas, assim como não há previsão de atuação do Ministério Público, embora o Ministério Público hoje atue nos acordos de leniência, não há previsão legal. Essa previsão chegou a ser inserida por meio de uma medida provisória, a MP 703, mas a MP perdeu a vigência, né? Enfim, hoje não há previsão legal de interferência do Tribunal de Contas. Então, a IN 74 ela foi revogada e substituída por um IN de 2018. Se eu não me engano, a IN 83, depois eu confirmo até o finalzinho da nossa palestra, eu vou dar uma checada e confirmo com vocês. Mas, se eu não me engano, a IN 83, ela foi a IN que revogou a IN 74. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, no meio da palestra. Quando eu olho para baixo, eu estou olhando para os senhores, tá? É porque aqui no estúdio, a câmera fica na frente e a tela fica embaixo. Então, todas as vezes que eu estou olhando para baixo, é porque eu estou olhando para os senhores. Então, quando vocês forem fazer perguntas e tudo mais, eu vou olhar na maior parte do tempo para os senhores. Então, vai parecer que eu não estou olhando, porque eu não estaria olhando para a câmera. Só para deixar isso claro, porque essa é uma sistemática do estúdio. Mas, voltando. Então, em 2018, a gente teve a IN 83, acredito que seja ela sim, depois eu confirmo, repito se tiver algum erro, e ela diminuiu aí essa interferência do Tribunal de Contas, ainda prevendo a possibilidade do Tribunal de Contas se manifestar, mas sim a necessidade desse controle. Em 2020, ou foi 2019, é porque esse ano 2020 foi tão desgramado que a gente não tem nem se lembra exatamente o que aconteceu nele, mas eu acho que foi em 2020 sim. Se firmou um acordo de cooperação. Esse, inclusive, eu participei porque foi a AGU, junto com a CGU e com o Tribunal de Contas da União, e nesse acordo de cooperação se permite uma atuação conjunta do Tribunal de Contas nos acordos de leniência. Tudo isso sem base legislativa. Né? Então, essa atuação conjunta, ela se dava sem base legislativa e, por isso, no acordo de cooperação fica muito claro que o Tribunal de Contas não tem legitimidade para conduzir o acordo de leniência. Pode haver uma atuação conjunta, desde que o Tribunal de Contas não seja responsável pela condução. O acordo de leniência só pode ser conduzido pelo órgão de controle interno. Obviamente, a lei fala da CGU e nós, por simetria, vamos enxergando os órgãos de controle interno nos âmbitos estaduais e municipais como competentes para conduzir o acordo de leniência. Então, essa participação do Tribunal de Contas no âmbito da União já existe, de 2019, 2020 para cá, com esse acordo de cooperação firmado. Agora, a lei faz com que essa manifestação do Tribunal de Contas no acordo de leniência, ela possa ensejar a isenção das penas administrativas. Então, se torna uma forma de incentivar a pessoa jurídica a firmar o acordo de leniência e a colaborar com as investigações. Porque o que a gente assistia era que na hora que o acordo de leniência estava acontecendo, a empresa dizia, tá certo, você me isenta aqui da multa, eu sofro uma multa lá pelo contratante.
Você me isenta aqui dessa penalidade, mas a empresa lá me declara, ou a União lá me declara inidônea, e eu vou quebrar de qualquer jeito. Então, no fim das contas, é uma norma que visa fortalecer o acordo de leniência. O acordo de leniência é um instituto tão controverso que eu não queria fazer a minha opinião, eu não queria fazer aqui um juízo de valor acerca do fortalecimento ou não dele, tá? Basta a gente entender que o artigo 158, parágrafo único, tem esse intuito, o intuito de fortalecer o acordo de leniência, haja vista o fato de que, com a concordância do Tribunal de Contas, e para mim isso é importante, é possível que nesse acordo de leniência fique acordado a isenção das penalidades regulamentadas na Lei de Licitações e Contratos, tá? Então, esse é um ponto interessante. O Tribunal de Contas ganha um espaço de atuação que já acontecia no âmbito da União, mas na maioria dos tribunais de contas estaduais e municipais não acontecia, né? Então, obviamente, municipais, quando eu digo os TCMs e os TCEs, não é comum essa atuação no âmbito dos acordos de leniência, e agora passa a ser uma previsão legislativa expressa e que pode fortalecer esse tipo de acordo. Claro, aí caberá ao Tribunal de Contas, caso a caso, analisar se a participação daquela empresa no acordo de leniência é mais importante do que a aplicação de pena para a empresa, como, por exemplo, uma suspensão de contratar, ou não. Isso vai variar de um caso para o outro. Às vezes, manter aquela empresa idônea e firmando novos contratos vai ser um prejuízo muito maior do que não ter ela ali ajudando na investigação. Então, isso vai ter que ser analisado um a um, os casos em que nós tivermos acordo de leniência. Varia muito de acordo com a penalidade e com a infração principalmente praticada pela empresa, reincidência dela, né? Eu acho que tudo isso vai ter que ser analisado aí, e o Tribunal de Contas, inclusive, na minha concepção, deveria dar espaço para ouvir o órgão interessado na aplicação da penalidade contratual, né? Em relação a essa regulação do contrato, a essa atuação contratual da empresa. Mas a lei ainda traz uma novidade. Agora, não mais diretamente representada para o Ministério Público, ou seja, não mencionando diretamente o Ministério Público, mas muito interessante para vocês. O artigo 162, parágrafo único, a 162, parágrafo único, deixa eu colocar aqui rapidamente os artigos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, só para colocar os artigos que eu já falei, porque eu acho que fica um pouquinho mais... Só em relação a esses artigos que a gente está usando aqui das penalidades. Eu comecei falando do 155, né? Falei dos incisos 3 e 4, só recapitulando aí com vocês, porque esses são os que definem as penas de declaração de inidoneidade e suspensão de contratar, não respectivamente. Falei do 158, parágrafo único, tratando do acordo de leniência. E aí eu pedi para vocês darem uma olhadinha na IN 83 de 2018, que revogou a IN 74 de 2015. A IN 74 também é interessante de ser analisada, porque a revogação dela mostra que o Tribunal de Contas não pode conduzir os acordos de leniência. A gente tem que tomar bastante cuidado para que o Tribunal de Contas não assuma o protagonismo desse acordo. E agora eu estou falando do artigo 162, parágrafo único, que diz o seguinte. Pronto, agora eu posso voltar para 162, parágrafo único, tá? O que acontece? Esse 162, parágrafo único, ele diz que para as penalidades do artigo 154, incisos 8 e 12, basicamente, o artigo 54, inciso 8 e 12, diz respeito a fraudes à licitação, né? Então, ele trata daquelas infrações previstas no artigo 5º da Lei 12.846, aqueles atos lesivos contra a Fazenda. Então, nesses casos do artigo 154, inciso 8 e 12, para a reabilitação da empresa, deixa eu botar aqui também, já que eu estava fazendo isso, deixa eu manter o padrão, ele vai remeter vocês ao 154, incisos 8 e 12. São as infrações previstas nesses dois incisos.
que são infrações puníveis com declaração de idoneidade, né? Porque agora a lei diminui um pouco a margem de discricionariedade quando ela já diz para tais e tais e tais infrações, declaração de idoneidade. Para tais e tais infrações, suspensão de contratar. Então a lei agora, ela cria essa tranquilidade no momento da aplicação da pena, porque ela mesma já dosa essa proporcionalidade para a gente. Mas o fato é que ela diz que a reabilitação da empresa, nesses casos, já que se aplicou a declaração de idoneidade, nós sabemos que para a empresa voltar a ser idônea não basta respeitar o prazo, que agora será de 3 a 6 anos. Ela tem que se reabilitar. A reabilitação, ela só acontecerá se a empresa criar um programa de integridade, compliance, né? Então a empresa precisará criar um programa de compliance, um programa de integridade, a expressão usada pela lei é essa, né? A gente sabe que o programa de integridade é o programa de compliance, e esse programa de integridade será obrigatório para a reabilitação dessas empresas declaradas inidôneas em razão das infrações do artigo 154, inciso 8 e inciso 12. Eu tenho que acelerar, porque pelo prazo que o presidente Joaquim me deu, eu tenho 4 minutos só. E eu ainda não cheguei nem no artigo 170. Então, eu vou tentar dar uma acelerada, mas eu não queria deixar de falar nenhum dos pontos. Então, eu vou colocando os artigos, pelo menos, para que vocês vão me acompanhando. Ainda em relação ao programa de integridade, nós temos uma regra no artigo 155, parágrafo 1º. O artigo 155, parágrafo 1º, ele coloca o programa de integridade, agora não mais como obrigatório, mas como atenuante de qualquer infração. Então, ele diz que a empresa que tiver o programa de compliance, isso será um atenuante. Para qualquer infração que ela tenha praticado, deve ser considerado o programa de integridade como atenuante. Aqui volta a discricionariedade do gestor, tá? Porque ele não explica quais são os parâmetros dessa atenuação que o programa de integridade vai ensejar. Mas ele deve ser levado em consideração, o compliance deve ser levado em consideração em favor da empresa no momento de aplicação de pena, independente de qual infração ela tenha cometido. Se ela tiver esse programa de compliance, esse programa de integridade, isso deve ser levado em consideração, tá? Daí, eu tenho também, eu vou deixar o 170 e o 172 para o final, porque eu acho que é o ponto que mais interessa para os senhores, embora o Conselho já tenha elaborado um trabalho muito bom. Eu li bem rapidamente agora de manhã, enquanto vocês começavam a reunião, eu já dei uma lida, e é mais ou menos o que eu iria dizer mesmo, não tem muita novidade não, mas eu pretendo conversar sobre eles. Só que o Portal Nacional de Contratações Públicas é criado pela lei, e o artigo 53, deixa eu voltar para os artigos todos. Ó, eu tinha falado do 155, parágrafo 1º, né? Que tinha colocado a atenuante lá, o programa de integridade. Então, conforme combinado, está ele aí. E o artigo 53, parágrafo 1º da nova lei, prevê a obrigatoriedade da divulgação dos editais de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Surpreendentemente, a lei prioriza a divulgação no Portal Nacional em relação à divulgação no sítio eletrônico do órgão licitante. Então, a divulgação no sítio eletrônico do órgão licitante é uma faculdade desse órgão. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é uma exigência do órgão. O Portal Nacional, como o nome já diz, não é federal, é nacional. A União fará a gestão, mas isso vai diminuir bastante o custo de muitas contratações em estados e municípios, porque a pesquisa, né, o cadastro de empresas inidôneas, tudo isso vai constar nesse Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a União fica responsável pela gestão do portal e todos vão utilizar ele.
inclusive, tendo acesso, teoricamente, vamos esperar esse portal fantástico, né? Eu estou aqui ansioso para ver essa plataforma fantástica que vai ser criada, que vai permitir a participação de todos e a interação de todos ao mesmo tempo, cada um com o nível de possibilidade de acesso, né? Vai ser uma coisa fantástica. Eu realmente estou ansioso para ver esse portal. Mas o fato é que a divulgação nele se torna obrigatória. Eu quero deixar claro uma coisa. Nas nossas discussões em relação ao PL, vou dizer isso bem rapidamente, porque eu ainda vou entrar no 170, mas nas nossas discussões, e isso acontece aí há mais de 10 anos, pelo menos eu entrei nas discussões há mais de 10 anos, a divulgação e a criação do Portal Nacional era muito diferente, mas muito diferente mesmo. E o mais importante era que a divulgação no Portal Nacional se dava para que a gente economizasse publicação em diário e em jornal. Inclusive, no PL, originariamente, ela foi para a Câmara desse jeito, dizendo que não precisava mais haver publicação em diário oficial e em jornal, porque a divulgação seria ampla. Haveria um grande diário, né, oficial, que era o Portal Nacional de Divulgação, e gratuito para os órgãos públicos e de fácil acesso para todos. O Senado, ao votar isso agora, recentemente, no último mês, inseriu a obrigatoriedade da publicação em diário oficial e em jornal de grande circulação. Então, a gente mantém a divulgação obrigatória no Portal Nacional, a publicação obrigatória em diário oficial, a publicação obrigatória em jornal de grande circulação e a divulgação facultativa no sítio eletrônico do órgão. Se alguém não souber da existência dessa licitação, é porque não mora nesse planeta, né? Então, a meu ver, é uma exigência bem controversa, tá? A inserção aí no Senado. Eu acredito que deva se manter, mas é um dos pontos que o nosso presidente da República gostaria de vetar, né? Então, ele tem interesse em retirar essa exigência de publicação no Diário Oficial. Inclusive, a gente sabe disso porque ele fez isso por medida provisória no final de 2019, mas a MP perdeu a vigência e não conseguiu se manter desse jeito, né? Então, vamos ver aí se dessa vez ele consegue retirar sem que o veto seja derrubado. Vamos ver o que vai acontecer para que não se torne mais obrigatória a publicação no Diário e no Jornal de grande circulação. Hoje, nos moldes do PL atual, é obrigatória, além da obrigatoriedade da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Conselheiro Joaquim, será que eu consigo... Já passei 3 minutos, será que eu consigo passar mais uns 3 só para finalizar a explanação ou nós estamos muito apertados em termos de horário? Não, pode, tranquilo, professor. Pode. Então, ótimo. Eu vou rapidamente. Vou rapidamente falar aqui de 2 dispositivos em que nós estamos discutindo o pedido de veto ou até mesmo a declaração de inconstitucionalidade, tá? O primeiro é o artigo 171, ele era 172, agora ele voltou a ser 171, tá? Ele era 172 no projeto que saiu da Câmara, mas agora, depois do projeto que saiu do Senado, teoricamente com alterações meramente formais, né? Somente ajustes de texto, ele se tornou o 171. Eu acho fantástico esses ajustes de texto que são feitos de uma casa para outra sem retornar. Mas, enfim, o artigo 171, eu vou colocar ele na tela para vocês entenderem qual é o artigo que eu estou falando. Deixa eu ver, eu tenho ele aqui, eu só preciso achar. Deixa eu ver onde é que eu coloquei esse artigo, pelo amor de Deus. Aqui. Tá, agora eu vou conseguir. Não sei se vocês conseguem ler. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Melhorou aí? Todo mundo consegue ler? Vamos lá. Eu vou agora descer para o 171, porque aqui é 170. 171 diz o seguinte: os órgãos de controle da administração pública direta, autárquica e fundacional deverão orientar-se pelos enunciados das súmulas do Tribunal de Contas da União, relativos à aplicação desta lei, de modo a garantir uniformidade de entendimentos e a propiciar segurança jurídica aos interessados. Mais interessante é o parágrafo único. A decisão que não acompanhar a orientação, ou seja, a
enunciado da súmula do TCU, deverá apresentar motivos relevantes devidamente justificados. O que a gente está dizendo aqui é que os senhores agora são subordinados ao Tribunal de Contas da União, no que diz respeito aos enunciados de súmulas emanados por eles. Eu não consigo enxergar como que esse dispositivo foi parar aí, sem que se discutisse sequer no âmbito da CCJ a constitucionalidade dele, tá? Obviamente, eu não preciso relembrar a todos a independência dos entes da nossa federação, a estrutura federativa que não cria, no âmbito do TCU, diferentemente do que a gente analisa lá quando a gente fala da função jurisdicional, não cria instâncias recursais entre tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas dos municípios, do Estado e da União tem competências e atribuições específicas e, obviamente, seria interessante e é interessante que haja uma uniformização de entendimento. A segurança jurídica realmente importa. E realmente as súmulas do TCU, elas costumam ser levadas em consideração pelos julgamentos, não só no controle interno, como nos tribunais de contas estaduais e municipais. Mas criar uma súmula vinculante do TCU por lei para TCM e TCE é inconstitucional. Não tem discussão, né? Eu não tenho nem como explicar para vocês a inconstitucionalidade, porque eu não consigo justificar a constitucionalidade. É assim, ele é frontal a todas as disposições constitucionais que a gente puder imaginar, né? Então, a pretexto de resguardar a segurança jurídica, ele começa violando o Pacto Federativo. Então, eu não tenho como buscar princípios constitucionais violando o nosso Pacto Federativo. A meu ver, o Tribunal de Contas, isso sequer por emenda constitucional poderia ser feito, né? A gente sabe que não pode haver um projeto de emenda tendente a abolir o Pacto Federativo. Não há função jurisdicional no âmbito dos tribunais de contas, ensejando aí um escalonamento entre órgãos estaduais e federais. Não há. Então, nesse caso, o artigo 171, espero eu, seja vetado pelo presidente da República ou seja declarado inconstitucional pelo órgão competente para fazê-lo. Tá? Na minha concepção, esse é um dispositivo que não só viola o Pacto Federativo, como viola o princípio da legalidade. Ele cria uma norma sem regulamentação constitucional, uma norma cogente, né, para os tribunais de contas estaduais e para os tribunais de contas dos municípios, sem que haja previsão constitucional desse tipo de norma. Então, é uma normatização feita pelo TCU que obriga e vincula tribunais de contas estaduais e tribunais de contas dos municípios. Se eu tivesse mais tempo, a gente poderia trabalhar cada um dos aspectos, mas eu acho que aqui dispensa muitos comentários. O outro dispositivo que eu gostaria de debater com vocês acerca da constitucionalidade, na verdade, da inconstitucionalidade, é o 170. Basicamente, o parágrafo 1º dele, tá? O parágrafo 1º, para mim, é o pior de todos. O 3º também é ruim. Mas o 1º diz o seguinte: caso o Tribunal de Contas determine a sustação do procedimento licitatório, em outras palavras, ao suspender cautelarmente o procedimento licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão, no prazo de 25 dias úteis. Pessoal, aqui a gente tem uma inconstitucionalidade formal. Eu acho que isso não chegou a ser apontado no conselheiro Joaquim, no material que vocês me mandaram, por isso eu queria acrescentar isso. Tá? A gente tem uma inconstitucionalidade formal, queria sugerir, obviamente, que vocês acrescentassem, no que diz respeito à capacidade de autogoverno do Tribunal de Contas, né? Então, o poder geral de cautela está sendo, obviamente, limitado por uma lei que não tem legitimação para fazê-lo. Então, atribuir esse prazo de 25 dias úteis numa lei geral de licitação interfere em procedimento que só pode ser analisado dentro da estrutura do próprio Tribunal de Contas, tá? Então, a lei federal não tem essa legitimação porque ela violaria essa garantia e esse princípio que é o autogoverno do Tribunal de Contas. Então, esse é o primeiro ponto.
O outro ponto que a gente precisa atentar, e aí esse, senhores, também não estava ali nas razões que o conselheiro Joaquim me mandou, e esse talvez vá de encontro ao entendimento de vocês, mas eu não poderia deixar de falar, é que o parágrafo 3º diz, do mesmo artigo 170, que a decisão que examinar o mérito da medida cautelar, do parágrafo 1º, né, aquela que a gente falou, que tem que ser proferida em 25 dias úteis, na teoria, deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. Determinar a sua anulação, sem dúvida nenhuma, é atribuição dos senhores. Mas definir as alternativas possíveis com base em critérios de oportunidade e conveniência para sanear o processo licitatório, não é. A sugestão de alternativas para saneamento, obviamente, são aceitas. Mas determinar o saneamento do procedimento licitatório, modificando cláusulas desse edital de licitação, com o intuito de salvá-lo, cabe ao gestor público e não ao Tribunal de Contas. Então, aqui a gente teria uma invasão da atuação do gestor pelo Tribunal de Contas, o que, a meu ver, também não é legítimo, tá? Então, na minha concepção, o parágrafo 3º teria que retirar esse ponto do dispositivo. A gente sabe que isso não é possível no veto, né? Então, é realmente a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade que vai ter que ser analisada para permitir que o Tribunal de Contas determine anulação e que o Tribunal de Contas sugira, né, até alterações para que o gestor possa manter a sua licitação, o que seria mais eficiente para ele. Mas o Tribunal de Contas efetivar essa análise de mérito, impondo medidas de saneamento, a meu ver, invade a atuação do gestor público, invade o mérito administrativo nesse processo licitatório. Então, talvez esse ponto de inconstitucionalidade seja um ponto de inconstitucionalidade que talvez vá de encontro ao entendimento dos senhores no que diz respeito à competência, mas eu não podia deixar de apresentar a minha posição em relação a isso. Peço desculpas porque eu não só atrasei 3 minutos como eu pedi, eu atrasei mais de 10 minutos, no fim das contas eu falei mais de 50 minutos enquanto me pediram para falar 40. Peço desculpas por atrasar o restante do trabalho dos senhores, mas eu queria de antemão passar para os senhores o meu e-mail, tá? Eu estou disponível para qualquer dúvida, já que nós estamos adiantados. Nós estamos com um horário muito adiantado. Então, mateuscarvalho@hotmail.com. Esse é o meu e-mail, tá? De antemão, estou disponível para auxiliá-los em alguma coisa que precisem. Deixo claro que, por ser procurador da Fazenda Nacional, não posso fazer consultoria jurídica de nenhuma entidade privada ou pública, né? Então, eu tenho uma vedação funcional para atuar como consultor jurídico, mas estou disponível para auxiliá-los informalmente em alguma dúvida que eu possa fazer. Obviamente, acho que eu tenho um pouco a ajudar aos senhores. Os senhores são os conhecedores da matéria, mas no que eu puder, de alguma forma, contribuir, podem contar comigo. Esse e-mail também ficará disponível. O meu WhatsApp também está disponível, tá? A Priscila tem o meu WhatsApp. Então, quem precisar me contactar diretamente, pessoalmente, às vezes vocês mandam um e-mail, eles caem na caixa de spam, a minha assistente não vê, e isso é muito corriqueiro. Não sei por que diabo esse Hotmail botou uma caixa de spam tão restritiva. Então, o meu WhatsApp também está nas mãos da Priscila. Então, se precisarem, podem contactá-la, e ela está, já conversei com ela, ela está autorizada a disponibilizar o meu contato. Faremos no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, faremos um curso de capacitação para os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios e, obviamente, vocês depois vão dar uma olhada no artigo 172, o Tribunal de Contas, a partir de agora, passa a ter essa função também de promover cursos de capacitação para os gestores públicos, né, no artigo 172. Então, no futuro, podemos atuar nesse sentido. Se algum de vocês, se algum dos senhores também tiver interesse nesses cursos de capacitação, aí sim, eu tenho um instituto que atua na capacitação
de servidores, e eu estarei disponível para auxiliá-los no que precisarem. Hoje estamos fazendo em algumas situações de forma remota, né? Acabei de fazer algumas contratações para tratar da nova lei de licitações com a Junta Comercial do Pará. Enfim, a gente vai fazendo de forma remota até que as coisas possam acontecer presencialmente. Então, estou disponível para isso, para qualquer dúvida que os senhores precisem. Agradeço mais uma vez o convite e a participação e espero ter contribuído. Muito obrigado, senhor Matheus. Muito obrigado pela brilhante palestra. Eu queria, assim, para agilizar, porque a Tricon que está encabeçando o requerimento de veto, eu queria que o Fábio fizesse, viu, Fábio Nogueira? Que você fizesse as suas ponderações e fizesse um comentário a respeito do que o conselheiro, o professor disse, se vai de encontro àquilo que nós estamos pensando mesmo. Na sequência, o conselheiro Edson Ferrari. Pois não, Fábio? Presidente Joaquim, quero cumprimentar o nosso amigo palestrante, professor Matheus Viana de Carvalho, que traz observações de alguns aspectos que são pertinentes em relação à nova lei de licitações, de fato, a mudanças que sejam encontros, discussões, estudos, né, principalmente para os órgãos de controle, em relação à necessidade lá, a previsão dos cursos de capacitação. Eu devo dizer, professor Matheus, que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Todos os 33 tribunais de contas do Brasil dispõem de escolas de contas. Nós, no último levantamento que fizemos, promovemos 5 mil cursos, né, capacitando aí por volta de 600 mil agentes públicos durante 2 anos. Então, ou seja, um ambiente propício para que a gente possa abordar esses temas, enfim, discutir, e com certeza a sua participação, a sua disponibilidade será muito importante para que possamos aprimorar cada vez mais. Mas renovar os nossos cumprimentos pela iniciativa do Conselho em trazer um assunto tão pertinente. Espero que nós possamos avançar. Tem alguns aspectos aí que nós estamos discutindo no que diz respeito à constitucionalidade. Uma coisa que chama a atenção, por exemplo, é o artigo 172, que vincula, né, as decisões dos tribunais de contas ao entendimento do TCU. Eu acho que já quase há unanimidade sobre essa inconstitucionalidade, na medida em que os tribunais não guardam hierarquia ao TCU, e aqui não vai nenhum demérito ao Tribunal de Contas da União, antes pelo contrário, só que cada um no seu quadrado. O Tribunal de Contas da União é responsável pela fiscalização dos recursos federais. E, enfim, é um assunto que nós estamos discutindo, tratando. Eu queria ouvir a opinião. O senhor falou já, na sua abordagem, fez referências a esse fato. Nós temos conhecimento que inclusive alguns partidos políticos, ainda quando na tramitação no Congresso Nacional, pediram destaque, abordando essa questão. A nossa expectativa é que haja, de fato, o veto em relação a esse artigo, senão, com certeza, isso irá desaguar no Supremo Tribunal Federal. Enfim, só parabenizar e dizer que nós estamos à disposição, todos que compomos aí os órgãos, as instituições ligadas ao sistema Tribunal de Contas do Brasil, para receber contribuições dessa natureza de pessoas que possam contribuir com determinados temas no âmbito do sistema de controle e também dos próprios gestores, né? Necessário, depois dessa aprovação, que os tribunais promovam, né, encontros com os seus jurisdicionados para tratar tecnicamente, fazer uma análise técnica das introduções e das inovações que a nova lei traz no âmbito das licitações e contratos no Brasil. Então, muito obrigado, parabéns, professor Matheus Carvalho, pela verdadeira aula, e
o senhor nos contemplou agora. Muito obrigado, parabéns, Joaquim. Conselheiro Edson Ferrari. Obrigado, Fábio. Presidente Joaquim, eu vou agradecer, mas eu tive minha dúvida sanada previamente. Tá? Muito obrigado. Então, de nada. João Antônio, você que foi o que sugeriu o tema, tem alguma observação a fazer? Meu querido, não, eu apenas quero registrar, primeiro, brilhante exposição do professor Matheus Viana de Carvalho. Parabéns, enriquecedor para todos nós. Nós aqui no município de São Paulo, no TCM São Paulo, estamos desenvolvendo, já temos grupos de estudo coordenado pela doutora Egli, que é a chefe do nosso jurídico, e estamos preocupados com essa matéria exatamente porque é uma matéria inovadora, e eu, inclusive, sugeri ao presidente Joaquim que pautasse, porque acho que nós temos que, ao mesmo tempo de que estamos tratando essa matéria no âmbito de cada tribunal, tentar fazer uma integração de visões, de interpretação, né, porque acho fundamental para o sistema do Tribunal de Contas. Eu quero apenas destacar duas questões. Eu acho que o conselheiro presidente, Fábio, presidente da Tricom, já está cuidando daquilo que julgarmos inconstitucional e que restringe os poderes dos tribunais de contas, e isso é muito bem, estará em boas mãos, coordenada pelo Fábio, ele já anunciou. Eu me preocupo também com essa questão do prazo, o prazo de 25 dias, além do aspecto da constitucionalidade ou não, essa é uma questão fundamental. Nós vivemos um sistema de direito positivo, porém de direito posto, mas eu diria que também me causa preocupação e me causa muito quando se demora muito num processo licitatório. Eu tenho notícias, inclusive no meu tribunal, de licitações que demoram um ano e 5 meses para desenrolar no debate com os tribunais de contas. Aqui no município de São Paulo, nós instituímos as mesas técnicas, exatamente no sentido da celeridade, porque também essa questão da demora nos tribunais de contas, da liberação de um processo licitatório na fase do controle prévio de licitações, acho que, de fato, preocupa demais e acaba, muitas vezes, além de atrapalhar o gestor público, essa questão acaba também trazendo fragilidades para o sistema Tribunal de Contas, acusações do tipo medidas protelatórias, etc. Essa questão do prazo é uma questão muito sensível, em que pese eu tendo a concordar com o professor sobre a questão da inconstitucionalidade. Mas, por outro lado, nós temos que desenvolver um mecanismo de agilidade interna para poder resolver esse problema dos prazos, porque licitações postas na rua, em tese, são licitações necessárias para o bom andamento da administração pública. Portanto, eu acho que os tribunais de contas têm que corrigir irregularidades, ilegalidades, mas, ao mesmo tempo, dar celeridade ao processo. Essa é uma preocupação que eu tenho. Em relação ao parágrafo 3º daquele outro artigo, que me falha a memória aqui, eu não tenho muito a comentar. Acho que os tribunais, a questão de impor medida de saneamento, invadir competência, essa é uma discussão que a gente tem que fazer com mais calma para poder ver como vamos situar nesse debate. É o que eu tenho a dizer, meu querido Joaquim. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de falar aqui aos colegas. Obrigado. Alguém mais quer fazer fazer uso da palavra? Se quiser, está aberta. Fazer alguma pergunta. Conselheira Cristiana, alguma pergunta, professor? Conselheira Cristiana, pois não, conselheira Cristiana. Opa. Boa tarde, bom dia a todos novamente, né? Eu quero parabenizar o palestrante e parabenizar também o conselheiro o presidente Joaquim pela iniciativa de trazer o debate. Muito importante a lei de licitações. Acho que todos nós concordamos que o artigo 171 é inconstitucional na questão da submissão dos TCs estaduais e municipais às súmulas do TCU. Acho que nossa Tricom tem que agir nesse momento sobre isso. Gostei muito da posição do palestrante, quando fala também sobre a
inconstitucionalidade formal de autogoverno dos TCs, a questão dos 25 dias úteis. Eu trago a título de informação para vocês, por exemplo, o nosso tribunal, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, só em janeiro e fevereiro, em 2 meses que eu fiz a estatística, janeiro e fevereiro, foram 220 representações sob exame prévio edital, em 2 meses, janeiro e fevereiro. E são representações imensas. Nós temos representações de linhas de CPTM, PPPs de 30 anos. O prazo de 20 dias, nós procuramos ser céleres. De modo geral, a gente cumpre um prazo médio inferior a 1 mês, 20 e poucos dias. Mas tem licitações que são muito difíceis. Esse prazo de 25 dias para se manifestar, eu acho que vai nos prejudicar. Vai ser difícil no nosso tribunal, dado o volume de processos e a importância desses processos. Em processos mais simples, tudo bem, mas em processos de PPPs imensos, acho que teremos muita dificuldade. E concordo que é inconstitucional esse prazo. Um outro prazo também, que não foi falado aqui, professor, mas que eu acho que tem, é o prazo de que, depois de notificado, a outra parte tem 10 dias para se manifestar. Eu acho que está no mesmo sentido da inconstitucionalidade de autogoverno. Aqui no nosso tribunal, depois de quando nós paramos as licitações, nós damos para a parte 48 horas para se manifestar. Exame prévio de edital, um processo célere. Então, também eu acrescentaria a inconstitucionalidade também, acredito que é o parágrafo 2º do artigo 170. Mas, de modo geral, é parabenizar a iniciativa do CNPTC. Acho que nós temos que discutir muito essa lei. Aqui no nosso tribunal, nós estamos em tratativas com a USP para fazer um curso futuramente, acho que em junho que vai ser, que vamos esperar as sanções, os vetos, e também as medidas nesse sentido dos questionamentos desses artigos da inconstitucionalidade. Por enquanto, é essa a minha manifestação e parabenizar a todos. Muito obrigado, senhora Cristiana. Paulo Tadeu, do TCDF, que pediu. Ele mandou um direct. E depois a conselheira Lídia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Também quero rapidamente parabenizar o professor pela explanação, mas quero apresentar uma sugestão que nós já estamos encaminhando aqui no Distrito Federal. A gente fazer uma reflexão sobre isso. Nós estamos aguardando, evidentemente, todos nós estamos aguardando, mas já tivemos uma reunião com o governador do Distrito Federal, uma reunião com o presidente da Câmara, e agora estamos também já programando uma reunião com a Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, para que a gente possa antecipar, no âmbito do Distrito Federal, a validade da lei, e não aguardarmos esses 2 anos. E, evidentemente, vamos trabalhar nos institutos que são necessários, que são legais, né, para que isso ocorra o quanto antes. Então, há uma concordância já por parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de anteciparmos, e isso foi uma sugestão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, temos, de aguardarmos esse intervalo de 2 anos, é uma boa iniciativa. Vamos utilizar aqui no Distrito Federal para também aproveitar e fazer uma grande formação dos nossos gestores e da sociedade da maneira geral, inclusive das organizações, as empresas, para que possam, o quanto antes, a gente aplicar aqui no TF. Então, colocar isso como confirmado, a gente vai iniciar um processo para anteciparmos aqui a entrada em vigor da lei do Distrito Federal. Era isso, e agradeço e parabéns aí pela iniciativa e pela reunião. Muito obrigado, senhor Paulo Tadeu. A conselheira Lídia, na sequência, a conselheira Rainha. Conselheira Lídia, pois não. Primeiro, parabenizar, presidente, a iniciativa do CNPTC, reiterar aqui meu bom dia a todos os presentes, todos e todas presentes, parabenizar o professor e fazer só algumas observações.
Primeiro, em relação, professor, eu gostaria que você me dissesse se eu soube que esse texto teria sido, eu não vi depois, teria sido aprovado em relação aos 25 dias, eu não sei se minimiza um pouco o problema, mas os 25 dias seriam a partir da notificação do contratado, seria a partir da notificação, ou seja, não da notificação, do AR, entre aspas, porque o nosso agora é eletrônico, né, não se faz mais aquele AR comum, mas seria a partir disso. Eu gostaria dessa confirmação, primeiro momento. E segundo, eu acho que minimiza um pouco essa questão do autogoverno. Claro, não caberia a lei estar determinando esse prazo, mas eu acho que isso minimizaria de certa forma. E segundo, fazer aqui 4 observações em relação à lei, gostaria que Vossa Excelência só confirmasse. Primeiro, eu senti que está muito mais atrativa e realmente menos burocrática para o contratado ou para as empresas, de modo geral. Segundo, os riscos eles estão bem mais divididos entre o poder público e o setor privado, ficou muito claro aí também em relação a isso. Isso no artigo 102, falando do artigo 102. No artigo 143, achei muito interessante a questão do contratado, da remuneração ser variável, muito em função do desempenho da empresa. Então, agora se poderia estabelecer metas, eu acho isso fundamental, o estabelecimento de metas de padrões de qualidade, isso também é muito importante, está muito claro no artigo 143. A questão da suspensão e da anulação do contrato, se o prejuízo for muito maior do que manter esse contrato também, o artigo, eu não estou aqui agora com o número do artigo, mas eu verifiquei isso, achei interessante. E, por último, a utilização da conciliação e da mediação e do comitê de resolução. Eu acho que isso aí também é um dado interessante que a nova lei traz. Então, eu queria fazer essas 4 abordagens e perguntar a questão desses 25 dias, se seria realmente a partir ou depois de notificado às empresas. Era só isso, presidente. Obrigado, Lídia. Rainha. Presidente, 25 dias prorrogáveis por mais 25 dias prorrogáveis por mais 25, né? E seria a partir da notificação, conselheiro? Depois de notificado, é isso? Esse é o meu entendimento. Não sei se é assim que o professor entende. O professor responde, depois o professor então dá a opinião dele. Rainha, pois não? Presidente Joaquim, eu até na minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre as ações que a Tricom tem feito no tocante ao pedido de veto da nova lei de licitações, mas apenas no tocante a essa questão da cautelar, sobre a questão do vício de iniciativa, eu quero dizer que aquele documento elaborado pela Tricom, assinado aí pelo CNPTC, pelo IBE, pela Abracom e outras instituições, ele trata dessa questão também do vício de iniciativa. Eu peço permissão apenas para ler o ponto 14 desse documento que está sendo encaminhado para o presidente da República, para solicitar veto de alguns dispositivos da nova lei de licitações. O item 14 diz o seguinte: além da inconstitucionalidade material desse artigo contido no projeto de lei em apreço, convém ressaltar que há também inconstitucionalidade formal nesse dispositivo, uma vez que o texto contraria o disposto nos artigos 73 e 75 da Constituição Federal, por tratar, ainda que indiretamente, sobre forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização de tribunais de contas, matéria de iniciativa legislativa privativa desses tribunais. Então, eu quero esclarecer, aí em harmonia com a preocupação do professor Matheus Viana, quem quero apresentar pela exposição magnífica, que essa questão também do vício de iniciativa, além da inconstitucionalidade material, foi tratada, está sendo tratada no documento preparado pela Tricom e que o presidente Jair Bolsonaro terá a oportunidade de avaliar. Muito obrigado, Rainha. Professor Matheus Carvalho, então, viu finalizadas essas observações e algumas perguntas, inclusive eu quero dos 25 dias se são prorrogados ou não, que é dúvida da conselheira Lília e do conselheiro João Antônio. Então, você já fique à vontade já para fazer as suas respostas e a consideração final. Só uma perguntinha, a PGFN vai também pedir o veto também desses dispositivos, professor? Mas, conselheiro, antes, porém,
O José Cristiano levantou o dedo ali, depois Cristiano, pois não? Eu estava lendo aqui novamente, eu fiquei com mais uma dúvida, eu gostaria de também aproveitar os ensinamentos do professor Matheus aqui. Também no artigo 171, não sei que foi renumerado, me desculpem, essa parte, também da suspensão, fala que ao suspender, o Tribunal de Contas, a decisão que examinar, parágrafo 3º, a decisão que examinar o mérito da medida cautelar que se refere ao parágrafo 1º desse artigo, deverá definir as medidas necessárias, adequadas, alternativas, é o que ele falou da suspensão, e a parte que fala o modo que será garantido o atendimento ao interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objeto essencial ou de contratação. Ou seja, se o tribunal suspender a licitação, é o tribunal que tem que dizer, nesses 25 dias, se for próximo da licitação, um pregão de 8 dias, como será feito o atendimento à população, por exemplo, suspensão de merenda. Se vai contratar emergencialmente, o tribunal que tem que decidir é o inciso 2, o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Se tem uma licitação que ela foi declarada nula pelo tribunal, irregular, aí a prefeitura ela lança uma nova licitação. Essa nova licitação é suspensa pelo tribunal. O Tribunal de Contas que tem que dizer na suspensão como a prefeitura tem que fazer, se a prefeitura tem que contratar emergencialmente, enquanto essa licitação está suspensa, se a prefeitura tem que contratar, utilizar o contrato anterior, essa questão também me preocupa. Na decisão de suspensão, o que nós temos também que tratar desse assunto na caso de contratações de produtos continuados de interesse público? Essa é a questão também que gostaria ao professor. Professor, pois não. Desculpa, conselheiro. Anotei aqui mais ou menos as dúvidas. Primeiro, eu gostaria de, só para a gente uniformizar a conversa, eu trouxe para vocês o texto. Nós temos 2 textos, tá? O texto que foi aprovado em dezembro e o texto que foi aprovado agora. Então, no texto que foi aprovado agora pelo Senado, encaminhado para o presidente da República, é o artigo... Houve uma alteração aí no número. Oi? Houve uma alteração no número, exatamente. É o 170, que é o dispositivo que trata do parágrafo 1º do prazo de 25 dias úteis, e é o 171, que trata da questão do Tribunal de Contas, da União e a súmula vinculante. Só para a gente deixar isso uniformizado, porque a resposta, né, o que foi elaborado aí pelo Conselho foi feito antes dessa alteração de número. O teor não mudou, não. A gente teve só uma alteração dos números aí, só para a gente deixar isso organizado, porque aí um fala 170, o outro 171, só para a gente deixar isso estruturado na conversa. O prazo é prorrogável, conselheira, sim, ele fala expressamente 25 dias úteis prorrogáveis por uma única vez, e a data... o prazo de 25 dias úteis, ele começa a contar depois das informações recebidas pela outra parte, e não no momento que você notifica ela, né? Como ela ainda terá um prazo para se manifestar acerca da notificação, depois que ela devolve, e aí eu concordo com a conselheira Cristiana em relação ao prazo de 10 dias úteis, também está fora do âmbito de atuação da lei federal, né? Definir esse prazo, mas enfim... Seguindo aqui o projeto, após o prazo de 10 dias úteis, ou menos do que isso, se ele se manifestar antes, retornando à manifestação, aí o Tribunal de Contas terá a contagem desse prazo de 25 dias úteis, que são prorrogáveis. Eu concordo que a celeridade deve ser atendida, sim. A minha discussão é somente entender que não há legitimação do Congresso Nacional, por meio da lei de licitação, de estabelecer o prazo. Não estou achando ele nem curto
e nem longo. Eu só estou achando que é ilegítimo essa definição no PL. Tá? Não entrei na discussão específica acerca desse prazo ser longo ou curto, porque eu acho que isso vai variar de um Tribunal de Contas para outro, e é por isso justamente que é ele quem deve definir o prazo, justamente porque existe uma variação de um para outro. Em relação ao inciso 2, perguntado pela conselheira Cristiana, eu acredito que ela tenha feito uma pergunta que busca uma resposta que eu darei, e já adianto que ela está coberta de razão. Não cabe ao Tribunal de Contas definir qual é a medida do gestor para resolver o problema dele nessa paralisação. Então, cabe ao Tribunal de Contas determinar a paralisação do procedimento licitatório para analisar a regularidade dele, e o que o gestor vai fazer para resolver o problema no que tange a necessidade de contratação, compete a ele, né? Que tem não só legitimidade, como conhecimento de estrutura orçamentária, de estrutura de licitação para fazê-lo, e não ao Tribunal de Contas. Então, na minha concepção, o inciso 2 também pode ser caracterizado como uma interferência até mesmo nessa gestão pública, não só ilegítima, mas de difícil atuação do Tribunal de Contas por extrapolar a atividade e a competência dele para fazê-lo. Eu acho que são essas as considerações, acredito que as dúvidas que chegaram foram essas. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação e continuo à disposição.